Olá pessoal, a paz do Senhor a todos, né? Estamos aqui mais uma vez para tentarmos emendar aquilo que foi rasgado do conhecimento matemático, amém? E o nosso maior professor é o Criador de todas as coisas, aleluia. Eu sei que você crê que há um Criador, então se ele criou a matemática também, só ele é o melhor, né? E o mais dotado, o mais capacitado para nos ensinar. Jesus Cristo. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 6, versículo 6, que nós devemos entrar no quarto, falar com o nosso Pai em secreto, e Ele que nos vê em secreto nos recompensará. Amém? Então, entre no seu quarto, fala com Deus, né? Entra no quarto, fecha a porta e ali em secreto você fala para o seu Criador em oração: meu Criador, me ajuda a aprender a matemática, me ajuda nas outras pelejas, né? E aí você vai falando com ele, certo? E pela fé você vai contemplar a honra de Deus em sua vida. Glória a Deus. Hoje nós vamos trazer um vídeo aqui sobre as principais, né, operações no conjunto dos números reais, certo? Nós sabemos que os conjuntos dos números reais ele tem outros 4 subconjuntos, a começar pelo conjunto dos números naturais, certo? Nós pretendemos aqui trazer, né, as principais operações nesses 4 subconjuntos, formando assim as principais operações do conjunto dos números reais, certo? Glória a Deus. Então vamos lá. O conjunto dos números reais, né? Os números reais, eles surgiram da necessidade de se fazer contagem. São eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, são infinitos. Beleza? Então aqui eu trouxe a adição. Na adição, vamos colocar aqui 325. O 5 está na ordem das unidades, dezena, centena, mas 242. Então, pessoal, na adição, esses termos aqui são chamados de parcelas, certo? Primeira parcela, segunda parcela, dizemos que essa adição ela contém 2 parcelas, certo? Uma observação importante, pessoal, ó, sempre nós temos que na continha de adição, subtração e multiplicação, sempre começar aqui pela a ordem das unidades. Nunca comece por aqui, certo? Eu percebo que alguns alunos eles cometem esse erro simples, né? Que é de iniciar. Às vezes faz até a soma correta, mas acaba obtendo o resultado errado por conta de começar daqui. Beleza? Então vamos lá. 5 mais 2 é igual a 7. 2 mais 4 igual a 6. 3 mais 2 igual a 5. Certo? Então, na adição, isso aqui é chamado de soma ou total. Certo? O resultado aqui é chamado de soma ou total. Pronto. Adição de números naturais é basicamente isso aí. E observe que eu trouxe os dois aqui na mesma folha. Por quê? Porque eles são opostos, né? É interessante a gente aprender essa questão das oposições na matemática, certo? Então, o oposto da adição é a subtração. Vamos pegar, pessoal, esse mesmo número aqui agora na subtração de números naturais. Eu vou pegar 325, que na subtração é chamado de minuendo,
minuendo, e esse outro aqui é chamado de subtraindo. São os termos subtraindo, né? Minuendo, subtraindo. Começa daqui, né? Como já foi dito, da ordem das unidades. Vamos lá. 5 menos 2, 3. Agora aqui presta atenção, pessoal. Eu tenho 2 para pagar 4. Não dá, né? Vou pegar uma centena emprestada ao 3. Vou cortar ele. Ele vai ficar 2. Aqui eu fiquei com 12. 12 dezena, né? Já tinha 2. Peguei uma centena, que é o mesmo que 10 dezena. Fiquei com 12. 12 menos 4 vai dar 8. Aqui eu tinha 3, emprestei uma para o 2, fiquei com 2 centenas. 2 menos 2, 0. Então sobrou 83, certo? Na subtração, isso aqui é chamado de diferença. A diferença entre 325 e 242 é igual a 83, beleza? Pronto, pessoal. Aqui agora nós temos multiplicação e divisão de números naturais, certo? Na multiplicação, vamos pegar aqui 325, nós podemos pegar aqui o mesmo número. Na multiplicação, esse primeiro número aqui vai ser chamado de fator. E vamos multiplicar ele por 32. Então, aqui o sinal, né? Na multiplicação, esses números aqui são chamados de fator. Então, aqui é uma multiplicação de 2 fatores, né? É interessante saber que eu não vou trabalhar aqui as propriedades, né, da adição, da multiplicação, enfim, certo? É só algo básico mesmo para a gente compreender, fazer essas operações aí que são chamadas de fundamentais, ok? Então vamos lá. Vamos começar a multiplicação também pela ordem da unidade, ok? 2 vezes 5 vai dar 10, né? Eu noto 0, sobe 1 aqui para cima do 2. 2 vezes 5, 10, noto 0, sobe 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 3, 6. Pronto. Após fazer a primeira multiplicação, após multiplicar o primeiro número, né, por esse fator, agora eu vou multiplicar o segundo número pelo mesmo fator. Como é o 3 agora que eu vou multiplicar, o resultado dessa multiplicação aqui eu vou colocar abaixo aqui da linha do 3, certo? 3 vezes 5, 15. Noto 5, sobe 1 aqui, ó, para cima do 2. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 3 dá 9. Pronto, pessoal. Após multiplicar os dois números ali de baixo, eu vou somar as duas multiplicações. O 0 aqui eu vou baixar. 5 mais 5 é 10, noto 0, sobe 1. 1 mais 6, 7. 7 mais 7, 14. Noto 4, sobe 1. 1 mais 9, 10. Né? Então, aqui, a multiplicação de 32 por 325 é igual a 10.400. E esse termo aqui, na multiplicação, é chamado de produto. Ok? É chamado de produto. Vamos lá. Vamos para a divisão.
Vamos pegar a divisão por um número só, né? Pode ser o 325 dividido para 5, certo? Quais são os termos da divisão aí? Esse número que fica aqui, ele é chamado de divisor. Esse número que fica aqui é chamado de divisor. Este é chamado de dividendo. Dividendo, né? Quando nós colocarmos os números aqui, né? Aqui nós vamos ter o quociente. Vamos dividir. Aqui o resto aqui vai ser chamado de, como eu já falei, resto. Beleza? Pessoal, agora preste atenção. Eu costumo falar para meus alunos que o aluno que sabe somar, consequentemente, ele vai saber multiplicar e dividir. É só aprender uma regrinha aqui que eu vou ensinar para vocês, certo? Vamos separar aqui, certo? Vamos lá. Que nada mais é do que você pegar o divisor que vem aqui, que nesse caso é 5, e fazer uma tabuadinha dele. Ó. Vamos ver. 5 vezes 6, 5 vezes 7, 5 vezes 8, 5 vezes 9. Certo? Pronto, olha. Quanto é 5 vezes 1? 5. Porque qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Beleza. Quanto é 5 vezes 2, pessoal? Se eu não souber essa multiplicação, 2 vezes 5 é 5 mais 5. Então, 5 mais 5, 10. Então, se eu sabendo somar, eu sei multiplicar e daqui a pouco você vai entender que eu não vou ter dificuldade de dividir. Fazendo esse procedimento aqui, ó. 5 vezes 3 se você não souber que é 15, é só somar mais 5 a 10, que dá 15. 5 vezes 4 é 15 mais 5, que é 20. 5 vezes 5, 20 mais 5, que é igual a 25. 5 vezes 6, 25 mais 5, que é igual a 30. 5 vezes 7, 30 mais 5, que é igual a 35. 5 vezes 8 é igual a 40. E 5 vezes 9 é igual a 40 mais 5, que é igual a 45. Certo? Pronto, pessoal. Após fazer essa tabuadinha aqui, nós vamos observar o comportamento destas duas colunas aqui. Ó. Esta e esta. Certo? Os valores destas aqui, desta coluna, vai ficar aqui no quociente. E os valores dessa coluna vai ficar aqui abaixo do número até a gente chegar a um resto. Beleza? Por exemplo, olha, 3 não dá para dividir para 5 porque é um número menor. Então, eu vou pegar o número que está, o próximo número. Então, aqui eu vou formar 32. 32 dividido para 5. 32 dividido para 5. Vamos lá. Eu vou olhar aqui nessa coluna se tem algum número igual a 32. Observe que não tem. Igual eu não tenho. Quando não tem o igual, pessoal, qual é o meu número de referência? O número menor e mais próximo que 32. Que é quem? 30. Tá vendo? Então eu vou pegar esse 30 e colocar aqui. E vou colocar um sinal de menos. Agora vamos lá. Qual foi o número que eu multipliquei por 5 que deu 30? Não foi 6? Então eu não falei que os números dessa coluna vão para o quociente. Então o 6 vem para aqui.
certo? 32 menos 30 vai sobrar 2, né? Vou baixar o próximo número, que é 5. Agora aqui eu tenho a divisão de 25 para 5. Eu vou fazer sempre isso, pessoal. Eu tenho o número 25 aqui. Nesse caso eu tenho 25. Vou colocar ali abaixo. E já com aquela ideia de subtração, que eu creio que todos vocês já sabem disso aqui. Então, eu vou me perguntar, qual é o número que eu multipliquei por 5 que deu 25? 5. Então eu coloco 5 aqui no quociente e, nesse caso aqui, 25 menos 25 é igual a 0. E aí eu finalizei a minha divisão. Ok? Vamos lá, pessoal. Temos agora potenciação e radiciação de números naturais, né? Como elas são um pouquinho mais complexas, eu fiz aqui um esboço, né, para facilitar, né, o nosso entendimento. Então vamos lá. Potenciação, né, primeiro, de números naturais. O que é a potenciação? É uma multiplicação de fatores iguais, né, e pode ser escrita de forma simplificada, né? Aqui temos um exemplo aí. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 5 elevado a 4, né? O 4 é o número de fatores e 5 é o fator que se repete, né? O qual nós vamos chamar aqui, 5 é a base, né? Nessa potência aqui, a potência é o todo, né? Potência é o todo. Então nós temos aqui a base, o número fica embaixo, é 5. 4 é o expoente, né, que é o número de fatores e 625 é o valor da potência. Certo? Então, de maneira geral, aí, esse é o fator que se repete, é o 5, tá aqui. Certo? Que também é chamado de base, tá vendo? É a base. E o 4 são o número de fatores, que é chamado de expoente, né? De maneira geral, eu costumo dizer assim, ó. Vamos pegar aqui a mesma potência, 5 elevado a 4. Quem está em cima é o expoente. Deus é expoente, né? E Deus, ele deixou mandamentos para a humanidade. Cabe a nós acatar. Não podemos questionar Deus. Se Deus deixou estabelecido na tua palavra que devemos fazer tal coisa, né? Nós devemos lutar para obedecer a ele, né? Então aqui é como se fosse o patrão, o de cima, o de baixo, o empregado. Eu costumo ensinar dessa forma, né? Então o patrão é quem manda. O 4, ele manda o 5 multiplicar-se por ele mesmo, né? 4 vezes, né? É tanto que nós lemos aqui, é uma multiplicação de fatores iguais. O que é a potenciação? A multiplicação de fatores iguais. Beleza? Pronto, aqui agora é só multiplicar. Aí 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 é igual a 125. Vezes 5 é igual a 625. Beleza, pessoal. Como é que nós fazemos a leitura de uma potência? Ó, no caso dessa potência aqui, o número de baixo, ele é lido como um numeral cardinal, né? Quais são os numerais cardinais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entendeu? Então, é por isso que é lido 5. Aí a palavra elevado sempre vai vir e a potência aqui vai ser em números ordinais. Quais são os números ordinais? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. No caso aqui, quarta, né? Como é potência, tem que vir concordando em número e gênero. Certo? Então, quarta potência. Beleza? A leitura é feita dessa forma. Ok? Aqui agora tem algumas observações importantes que nós devemos levar em consideração em relação às
potenciações. Por exemplo, toda potência de expoente zero, o valor da potência é igual a 1. O que é que está querendo dizer aqui? Vamos lá. Se nós pegarmos aqui o número 342.222 elevado a zero, o resultado dessa potência aqui é 1. É uma regrinha, né? É uma regrinha aí das potenciação. Toda e qualquer potência com expoente, expoente é o número de cima. Se o expoente for zero, olhou para o expoente, foi zero, não precisa nem olhar para a base. O resultado já vai ser 1. Isso aqui já está determinado. Beleza? Toda potência de expoente 1, o valor da potência é igual à base. Então vamos lá. Vamos pegar o mesmo número. 342.222 elevado agora a 1. Beleza. Olhei, o expoente é 1. O que é que eu tenho que fazer? Olhar para a base. E o resultado vai ser ela mesma. Beleza? Então, toda potência de expoente 0 é igual a 1, o resultado é 1. E toda potência de expoente 1, o resultado é igual à sua base. Ok? Outra observação importante nas potenciações é que o expoente 2 é também chamado de quadrado, né? É também, porque ele pode ser chamado elevado à segunda potência ou ao quadrado. E o expoente 3 recebe também o nome de cubo, né? Então, por exemplo, aqui eu não citei o exemplo, vamos colocar 3 e um 2 em cima aqui, o 2 como expoente, eu posso ler essa potência como 3 elevado ao quadrado ou 3 elevado à segunda potência, certo? Agora, se for o contrário aqui, por exemplo, o 2 como base e o 3 como expoente. Como eu leio esta potência? Tem duas maneiras. Por isso que o contexto aqui diz, ele recebe também o nome de cubo, né? Ou seja, eu posso ler 2 ao cubo ou 2 elevado à terceira potência. Ok? Beleza. E temos também uma particularidade nas potenciações, que é a potência de base 10, né? Então, ou seja, quando eu tenho lá uma potência com base 10, né? 10 elevado à oitava potência. Como é que eu respondo isso aqui? Pelo modo convencional, eu vou multiplicar, né? Porque potência é uma multiplicação de fatores iguais. O 10 vezes ele mesmo, 8 vezes, né? Porque o patrão agora aí o 8, né? Então aqui já temos, né? 3, 6, 8. Então eu ia fazer essa multiplicação aqui, né? Iria levar aí, não ia demorar tanto, porque como é por 10, e se a gente aprender o macetezinho lá que multiplicar por 10 é só acrescentar um zero, né? Então ficaria fácil. Mas a regra para as potências de base 10 é o seguinte: você vai colocar, essa é a maneira convencional. A outra maneira você vai colocar o número 1 acompanhado da quantidade de zero que o expoente vier identificar, né? Vier quantidade de zero do expoente. Por exemplo, 1 acompanhado de 8 zero. Então, 10 elevado à oitava potência é igual a 100 milhões, certo? Ou seja, ao invés de eu fazer essa multiplicação aqui, é só colocar o 1 acompanhado da quantidade de zero que vier em cima. Beleza? Que é chamado de expoente, mas você pode aprender embaixo e em cima. Ok? Beleza.
As potenciações também tem algo muito importante, pessoal, que são as propriedades, né? Vamos lá aprender elas. Propriedades da potenciação de números naturais. Multiplicação de potências de bases iguais. Que bicho é esse? Vamos lá, eu tenho uma multiplicação de potências de base iguais. Aí. Certo? Quando eu tiver uma multiplicação de potência de bases iguais, eu aplico essa regrinha aqui. Como é que eu respondo? Eu vou conservar a base e somar os expoentes. Eu conservo o de baixo e somo os de cima. 4 mais 2. E aqui eu vou transformar essas duas potências. Eu vou estar representando através de uma só. Por exemplo, é o 3. 4 mais 2, 6. Então, 3 elevado à quarta potência vezes 3 ao quadrado é igual a 3 elevado à sexta potência. Ok? Então, vamos lá. Na divisão, ali na multiplicação, fizemos daquela forma. Vamos pegar a mesma potência. Na divisão de potência de bases iguais, como é que eu respondo? Eu vou conservar a base também, né? E irei subtrair o expoente da primeira pelo expoente da segunda potência. Ou seja, na multiplicação, eu conservo a base e somo os expoentes. Na divisão, eu conservo a base e subtraio os expoentes, certo? Então, aqui, eu vou 3 elevado a 4 menos 2. 2, então, 3 elevado ao quadrado. Beleza? E quando eu tiver potência de uma potência, pessoal, o que é isso aqui? Vamos lá. Vamos dizer que eu tenho o 3 elevado ao quadrado. Vou colocar parênteses, bocheta aqui, para a gente ter uma separação. Elevado à quarta potência. Certo? Aqui eu tenho uma potência de uma potência. Por isso que é chamado potência de potência. Como é que eu resolvo isso aí? Ou seja, como é que eu transformo, né, isso aí em uma só potência? É simples, a regra diz o seguinte. Eu vou conservar também a base, que é o 3. E vou fazer o que com os expoentes? Se na multiplicação eu somei os expoentes e na divisão eu subtrair, na potência de potência eu vou multiplicá-los, certo? Eu vou pegar aqui o 2, que multiplica o 4, né? Aqui eu somei, aqui eu subtraí e aqui eu vou multiplicar. Essas três propriedades, pessoal, são as mais importantes. Eu vou apresentar essas outras duas aqui, né? Mas essas três vocês têm que aprenderem, certo? Tem que guardar aí na cachola, como diz o povo, porque volta e meia, dentro dos seus conteúdos didáticos, né, vai cobrar em alguma questão para vocês aplicar uma dessas três, ou se não as três propriedades, beleza? Então, aqui, simplificando, aí, o 3 sempre conserva, e aqui eu vou multiplicar 2 vezes 4, 8, certo? Beleza. Porque transformando, pessoal, em uma só potência agora, se eu quiser saber aqui o produto, né, o resultado dessa potência, é só multiplicar 3 vezes 3, 8 vezes, fazer a multiplicação e chegar ao resultado, beleza? Potência de produto, pessoal, o que é isso? O que é essa próxima propriedade aqui? Vamos lá. Produto na matemática é multiplicação, é como se tivéssemos, por exemplo, 3, uma multiplicação de 3 por 2 elevado à quarta potência, né? O que é a potência de produto, né?
significa dizer que esse expoente aqui, 4, ele é tanto expoente do 3 quanto do 2, né? Se nós tirássemos aqui do parênteses, ficaria assim, ó. 3 elevado à quarta vezes 2 elevado à quarta potência. Ok? Beleza? É praticamente isso aí, né? E a potência de quociente é praticamente a mesma coisa desse aqui, só que é uma divisão, né? Quociente é divisão, produto é multiplicação. Vamos lá. Vamos dizer que eu tenho uma divisão de 4 dividido por 2 elevado à quinta potência. O que é que significa isso aqui? Que o 5 ele é expoente tanto do 4 quanto do 2. Certo? É isso aí, pessoal. Beleza? Não há necessidade de eu fazer a representação algébrica, né, de cada uma dessas potências aí, dessas propriedades de potência, né? Porque o que importa é o aluno, né, na minha concepção, o aluno compreender, ter uma noção boa para quando chegar no Enem, né, na prova principalmente da escola, porque se não passar na escola não irá chegar no Enem, né? Ok? É isso aí. Pronto, pessoal, vamos lá. Agora, radiciação, né? O que é que o texto diz? Calcular a raiz quadrada de um número natural x consiste em determinar o número que, elevado ao quadrado, resulta em x. O que ele está querendo dizer aqui? Vamos lá. Então, raiz quadrada de x, né? X representa aqui um valor desconhecido, certo? Vamos lá. Primeiro vamos conhecer aqui os termos da raiz quadrada. Por exemplo, esse númerozinho que fica aqui em cima, que ele geralmente ele fica oculto, ele é oculto. Ele é chamado de índice. É o índice, né? Índice 2, porque nós sabemos que tem também raiz cúbica, raiz enésima, enfim. Mas nós estamos estudando raiz quadrada de números naturais. Ok? Então, esse é o índice. O número, aqui está um x, mas geralmente vem um número, pessoal. O número que vem dentro desse sinal aqui, que é chamado de radical, é chamado de radicando. Radicando. E esse símbolo aqui, ó, esse símbolo é chamado de radical. E o resultado, né, eu quero saber qual é a raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x é o resultado, né, consiste em determinar o número que elevado ao quadrado resulta em x. Vamos dizer então que a raiz quadrada de x é igual a A. Aí você já está dizendo ai, 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 tantas letras, né? O A aqui é a raiz, certo? Tantas letras, não estou entendendo nada, Leonardo. Beleza, agora vamos, né? Aqui é a demonstração algébrica, né? Nós vamos com o número, vai ficar bem mais fácil. Por exemplo, vamos para a primeira situação, que é, vamos ver aqui 3 maneiras diferentes de como podemos calcular uma raiz quadrada, e eu ainda vou mostrar também mais um macete, certo? Então vamos já para a primeira situação. Podemos realizar uma listagem de números
quadrados perfeitos. Vamos só determinar aqui qual a raiz quadrada que nós queremos encontrar. Vamos colocar aqui, raiz quadrada de 625. Certo? Raiz quadrada de 625 vai ser igual a quanto? Ou seja, qual é o número que elevado ao quadrado, ou seja, multiplicado por ele mesmo, é igual a 625. Então, a primeira situação é que nós podemos ir por tentativas, né? Podemos realizar uma listagem de números quadrados perfeitos. Vamos lá. Quais são os números quadrados perfeitos? O 1, porque 1 elevado ao quadrado é igual a 1 vezes 1. 1 vezes 1 é igual a 1. Certo? Então, a raiz de 1. Agora vamos pegar o contrário aqui. Depois do 1 é o 2. Quanto é 2 vezes 2? Não é 2 elevado ao quadrado? E quanto é 2 elevado ao quadrado? É 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, o próximo quadrado perfeito, pessoal, vamos listar aqui. Raiz de 1, que é 1. Raiz de 4, que é 2. Certo? Aí você vai fazendo isso aqui, vamos lá. 3 vezes 3 é o mesmo que 3 elevado ao quadrado, né? Não é assim, não tem que consistir nisso, né? O conceito não diz, aí. Calcular a raiz quadrada de um número natural, x consiste em determinar o número que elevado ao quadrado resulta em x. Observe. Por que a raiz quadrada de 4 é 2? Porque 2 elevado ao quadrado é igual a 4. É isso que a questão está querendo dizer. E a primeira situação, ela nos dá a ideia de a gente ir por tentativa. Eu quero saber a raiz quadrada de 625. Então, 3 vezes 3 vai ser igual a 9. Então, a próxima raiz quadrada aqui é a raiz de 9, que é 3. E assim sucessivamente. Como é 625, a gente pode ir tentando, né, números maiores. Por exemplo, 10 vezes 10, que é igual a 10 ao quadrado, que é igual a 100. Então, raiz quadrada de 100, ainda está longe para 625, vai ser igual a 10, porque 10 elevado ao quadrado é igual a 100. É isso que está dizendo lá o conceito. E assim sucessivamente. Vamos pegar agora já o 25. 25 vezes. No início, pessoal, enquanto eu não conhecia esses outros dois processos que eu vou apresentar aqui, eu fazia isso, entendeu? Eu ia multiplicando um número por ele mesmo até chegar na raiz desejada. 25 vezes 25 é igual a 25 elevado ao quadrado, né? Lembra, nós acabamos de ver potenciação, que é o inverso da radiciação da raiz quadrada, né? Por isso eu estou apresentando os dois juntinhos, certo? Então, 25 elevado ao quadrado é igual a 25 vezes 25. O de cima é o patrão, o de baixo é o empregado, se repete quantas vezes o de cima determinar. E 25 vezes 25 é igual a 625. Beleza? Então, raiz quadrada de 625 é igual a 25. Beleza? É um processo um pouquinho demorado, mas é uma opção aí, né? Enquanto vocês não aprendem as demais, de encontrar a raiz quadrada, ok? A segunda situação, e a que eu mais recomendo, né? Até porque aprender a decomposição em fatores primos é indispensável para a vida do matemático, para a vida do aluno, para a nossa vida, né? No sentido geral, ok? Então, o que é a decomposição em fatores primos? Ó, é você encontrar, né? Você vai decompor, no caso a raiz quadrada de 625 nós queremos encontrar.
Você vai pegar o número 625 e dividir por números primos. Para isso, vocês têm que entender o conceito e conhecer os números primos. Quem são os números primos? São números maiores que 1 e que possuem apenas dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Então vamos lá. Qual é o primeiro número maior que 1? O 2. Quais são os divisores de 2? 1 e 2. 1 e ele mesmo. Então ele é primo. Qual é o próximo número? 3. Quais são os divisores de 3? 1 e 3 e ele mesmo. Então o 3 é primo. Qual é o próximo número depois do 3? O 4. Quais são os divisores de 4? 4 é divisível por 1, por 2 e por 4. Então, o 4 não é primo. Porque o conceito para ser primo, né, é ser maior que 1. O 4 é maior que 1. Mas possui apenas dois divisores e não pode ser qualquer divisor. Tem que ser o 1 e o próprio número, certo? Então, o 5, vamos lá, é maior que 1, beleza. Possui quantos divisores? 1 e 5. Então é primo. E aí vai. Próximo número. 6 é maior que 1, mas quais são os divisores de 6? 1, 2, 3 e o próprio 6. Então o 6 não é primo, pessoal. E aí vai. O 7 é primo? É, porque é divisível apenas por 1 e por 7. O 8 não, porque é divisível por 1, por 2, por 4 e por 8. Tem 4 divisores. E assim sucessivamente. Beleza? Então aqui, nessa sequência, eu creio que você já entendeu o que é números primos. Tem que ser um número que é maior que 1 e possui apenas dois divisores. O 1 e ele mesmo. Certo? Aí seria interessante, pessoal, também vocês terem uma noção dos critérios de divisibilidade. Essa é questão de agilizar, para ganhar tempo. Certo? Estude sobre os critérios de divisibilidade, porque você já vai eliminando. Por exemplo, 625 é divisível por 2? Para eu não ter que dividir para saber se é ou não, conhecendo os critérios de divisibilidade fica bem fácil. O que é que o critério de divisibilidade por 2 diz? Que um número só é divisível por 2 quando ele é par, ou seja, termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, certo? 625 não tem nenhuma dessas terminações. Então vamos lá, pegar o 3. Qual é o critério de divisibilidade por 3? Né? Aprenda pelo menos esses 3 números aqui, que são os mais usados. Né? Então, segundo o critério de divisibilidade, diz que um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos, né, o valor da soma dos algarismos for dividido, o número é. Então vamos somar. Por exemplo, 6 mais 2, 8. 8 mais 5, 13. 13 é divisível por 3? Não, então 625 não é. Observe quanto tempo nós estamos ganhando, porque senão você tem que fazer a divisão aqui à parte, para ver se era, se não era, já perdia tempo. Se fosse, ia colocar aqui, né? Aí vai para o próximo número, que é quem? 5, certo? Aí vamos lá. 625 é divisível por 5? Quem não conhece o critério de divisibilidade terá que fazer a continha para saber se é ou não, né? Segundo o critério de divisibilidade, um número natural é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Ficou fácil, né? Então 625 termina em 5, ele é divisível. Vamos dividir, pessoal. Eu faço a divisão aqui, mas você pode fazer a parte, certo? Ou vamos fazer a parte, né? Para a gente não se embolar. 625 dividido para 5. Como eu expliquei lá, você pode fazer a tabuadinha lá, olha. Ah, não sei dividir, Leonardo. Faz a tabuadinha lá. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 5 mais 5, que é 10. 5 vezes 3 é 10 mais 5, que é 15. 5 vezes 4 é 15 mais 5, que é 20. E assim sucessivamente. Certo? Então, vou dividir 6 para 5. Venho para aqui. Tem algum número 6? Não. Qual é o menor e mais próximo? 5. Coloco aqui abaixo.
sinal de menos, vou ver qual foi o número que eu multipliquei por 5 que deu 5. 1 vai para o quociente. 6 menos 5, 1. Baixa o próximo número que é 2. Pronto, 12. 12 dividido para 5. Vamos lá, eu tenho algum número 12 aqui? Não. Qual é o número menor e mais próximo de 12? 10. Qual foi o número que eu multipliquei? 2. Então, o 2 vem para o quociente, o 10 vem para aqui para baixo do 12 e faz de menos, sobrou 2. Vou baixar o próximo número que é 5. 25 dividido para 5. Eu tenho 25 aqui? Ainda não, né? Agora sim. Tem algum 25 aqui? Tenho. Qual foi o número que eu multipliquei? O 5. Então, o 5 vai para o quociente. O 25 vem para baixo do 25 e dá 0. 25 menos 25, 0. Certo? Então, 625 dividido por 5 é igual a 125. É só pegar esse valor aqui e colocar aqui abaixo e continuar dividindo. Certo? Mas eu divido, pessoal, por aqui. Ó. 6 dividido para 5 vai dar 1. 1 vezes 5. 5 para 6 sobrou 1. Aqui ficou 12. 12 dividido para 5 vai dar 2. 2 vezes 5, 10 para 12, 2. Né? Então ficou 25 dividido para 5, 5. 5 vezes 5, 25 para 25, nada. Né? Ou faz a parte ou faz aqui. Então, olha, como esse número ainda termina em 5, significa que ele ainda é divisível por 5, porque segundo o critério, todo e qualquer número que é terminado em 0 e em 5 é divisível por 5. Beleza, pessoal? Ó, já faz aqui. Ou se você tem dificuldade de dividir, vamos continuar dividindo lá. 125 dividido por 5. Vamos lá. 1 não dá, 12. Tem o 12 aqui? Não, tem um número menor e mais próximo, que é 10. Qual foi o número que eu multipliquei? 2. 2 no quociente, 10 abaixo do 12, vou fazer de menos. 12 menos 10, 2, baixo 5. 25 para 5, tenho aqui. Tenho, qual foi o número que eu multipliquei? 5. 5 no quociente, 25 abaixo de 25, 0. Né? Então, 125 dividido por 25, eu também faria a divisão aqui, que é a mesma ali. Por exemplo, 12 dividido para 5 vai dar 2, né? 2 vezes 5, 10 para 12, 2. Ou 25 aqui. 25 dividido para 5, 5. 5 vezes 5, 25 para 25, 0. Beleza. 25 ainda é por 5, que dá 5. E 5 é por 5, que dá 1. Certo? Então, aqui nós vamos ter a forma fatorada de 625. Certo? Qual é a forma fatorada de 625? Como é que eu formo isso aqui? Ó? Observe. O fator que se repete é o 5. É a base. E quantas vezes esse fator se repete é o expoente. Né? Então, ele se repetiu 1, 2, 3, 4. Então, uma maneira, né, a forma fatorada de representar o número 625 é 5 elevado à quarta potência. Ou eu poderia representar aqui simplesmente com 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Vocês vão entender já já porque que essa era a melhor forma de eu representar, né? Observe que em termos de equivalência é o mesmo, porque aqui eu tenho aí uma multiplicação de potência de bases iguais. Qual é a regra? Nós vimos agora há pouco. Eu conservo a base e somo os expoentes. 2 mais 2, 4. Então, volta para essa aqui. Certo? Beleza, pessoal. Após fatorar e encontrar a forma fatorada de 625, eu vou substituir lá no radical, que é esse símbolo aqui. Em vez de eu colocar 625, eu vou colocar ou 5 elevado à quarta potência ou 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Eu aconselho colocar dessa forma, vocês já vão entender por quê. Vamos fazer aparecer o índice ali, né? Para nós entendermos melhor. Então vamos lá. Ó. Existe uma regra para eu eliminar esse radical aqui.
certo? Qual é a regra? Eu vou dividir esse expoente pelo índice e aí essa base sai, certo? Então, 2 dividido para 2 vai dar 1. Então, esse 5 ele vai sair elevado a 1, né? Que eu não preciso, a primeira potência, que eu não preciso necessariamente representar aqui. Se eu colocar o 1 está correto, se eu não colocar, está correto também. Como a forma mais aceita é não colocar, pessoal, 1, então vou deixar sem 1, beleza? Então, vou pegar, repito aqui o sinal de vezes, e vou pegar o expoente da segunda potência e dividir pelo índice, né? Eu vou fazer, pessoal, é divisão, tá certo? Ó, eu vou dividir o número aqui de cima, que é chamado de expoente, por esse número aqui, que é chamado de índice, certo? Então, 2 dividido para 2 vai dar 1, e esse 5 sai elevado a 1 também, que não precisa colocar, certo? Pronto. Esse procedimento aqui, pessoal, é para eliminar o radical. Eliminei o radical, fiquei só com isso aqui, 5 vezes 5. Quanto é 5 vezes 5? É igual a 25. Então, eu já encontrei, né, também aqui, por uma outra maneira diferente, a raiz quadrada de 625, né? Por essa tentativa aqui nós já encontramos, são caminhos diferentes. A matemática é uma ciência exata, né? Ou seja, o resultado para uma determinada operação vai ser sempre o mesmo, mas existem vários caminhos que você pode encontrar esse resultado, beleza? Por exemplo, pessoal, se a gente tivesse usado essa forma fatorada aqui, eu vou usar de 5 elevado a quarta potência. Daria resultado do mesmo jeito. Por exemplo, para eu eliminar esse radical, vou até riscar ele aqui. Qual é a regra? Eu divido este expoente por esse índice, certo? Este expoente por esse índice. Então, vamos lá. Para tirar essa base aqui, né? Então, 5 vai sair, acompanhado com quem? Vamos dividir. 4 dividido para 2 vai dar 2. Então, o 5 sai acompanhado com o 2 elevado ao quadrado, certo? Quanto é 5 ao quadrado? Lembra da regrinha lá de potenciação? A base se repete multiplicado por ele mesmo, quantas vezes o expoente, o número de cima, determinar. Nesse caso aqui é 2, 5 vezes 5, beleza? Observe que nós voltamos para essa mesma, né? Essa mesma representação aqui. Quanto é 5 vezes 5? Igual a 25. Beleza? Eu recomendo vocês aprenderem através dessa situação aqui, né? Por quê? Porque é a mais prática, vamos dizer. Tem os macetes, né? Mas os macetes não é algo muito confiável, né? Porque a nossa mente ela é meia, pode dar pane, pode bugar, né? Como diz aí a linguagem jovial, pode dar aquela bugada e você ficar a ver navios, como diz aí a linguagem do povão. Certo, pessoal? Então, uma terceira e última situação para encontrarmos uma raiz quadrada é essa aqui, que diz, olha, podemos relacionar a raiz quadrada de um número natural com a área e a medida do lado de um quadrado. Por exemplo, eu quero saber a raiz quadrada de 625, né? Eu vou fazer aqui uma representação geométrica, né? Vamos dizer que eu tenho um terreno, uma área quadrada, pessoal. Os 4 lados aqui são iguais, vamos considerar, né? De 625, vamos colocar aqui metros ao quadrado, certo? Então, através da fórmula da área do quadrado, eu vou encontrar o valor de um lado, que consequentemente é o valor da raiz quadrada desse número, certo? Então vamos lá, qual é a fórmula
para o cálculo de área do quadrado. Vou botar aqui. A área, aqui eu vou colocar área do quadrado é igual a lado vezes lado ou lado ao quadrado. Certo? Lado vezes lado ou lado ao quadrado. Beleza, observe que aqui, pessoal, nós temos o valor da área do quadrado, que é 625. E não sabemos qual é o lado, né, desse quadrado. Então, vou substituir aquilo que eu tenho. Por exemplo, 625, que é a área do quadrado, é igual a L ao quadrado. Né? Então, aqui, ó, lembra que eu falei que eu trabalhei, por exemplo, adição e subtração juntinho, porque são inverso, multiplicação e divisão juntinho, porque são inverso. E aqui eu trabalhei potenciação e radiciação juntinhos, porque eles são inversos. E nós vamos entender o que isso quer dizer agora. Por exemplo, aqui nós temos uma equação do segundo grau, né? Por conta que o que determina o grau de uma equação é o expoente, né, da incógnita, certo? Então, geralmente nas equações é que essa ideia do inverso vai prevalecer com grande frequência, né? Enfim, quando você está respondendo lá uma equaçãozinha do primeiro grau, você vai ver se um número, você vai, né? Vai ver que o número, quando você vai passar de um membro para o outro, ele vai ter que mudar de sinal, né? Quando está somando, passa subtraindo. Quando está multiplicando, passa dividindo e vice-versa. E quando está potência, passa raiz quadrada. E quando está raiz quadrada, passa potência. Certo? Então, aqui eu vou jogar. Lá está o quadrado, né? Tá potência. Passa para cá o que? Raiz. Então, o lado desse quadrado é igual a raiz quadrada de 625, né? Presta atenção. Equação é uma balança. Então, por questão de organização, eu posso e devo representar, né, dessa forma aqui. Beleza? Raiz de 625. Ok? Pronto. Essa compreensão aqui é só, a gente chega no marco zero e agora a gente vai encontrar a raiz de 625 por um desses caminhos ou por um macete, certo?